Um discurso tem o poder de mudar o rumo de uma história inteira. Pode dar esperança às pessoas, mover uma nação ou abrir os olhos para aquilo que ocorre à nossa volta. Muitas vezes, a palavra será a arma mais forte de um ser humano. Toda semana traremos um discurso diferente e, junto com ele, pessoas que viveram aquilo que ele nos passa ou que foram impactadas por aquela fala. Está começando o Pondera. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias também podem capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo. Mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Este é um pequeno trecho do discurso da escritora nigeriana Chimamanda Adichie sobre o perigo da história única. Em seu discurso, ela nos fala sobre estereótipos, preconceito e como uma visão superficial sobre as pessoas pode ser algo perigoso para o convívio em sociedade. Mulher, nigeriana, negra, feminista, o que Chimamanda tem a nos dizer e o que suas palavras assemelham-se com as pessoas à nossa volta? Nascida em 15 de setembro de 1977 em Enugu, na Nigéria, Chimamanda passou a ser mais conhecida após participar de um famoso ciclo de palestras. Parte de uma delas acabou por ser utilizada pela cantora Beyoncé em uma de suas músicas, algo que viria a tornar o trabalho da escritora ainda mais popular. Mas antes mesmo disso, Chimamanda já vinha se consolidando com seus livros que buscam trazer uma visão da África para as pessoas de fora dela, que aborda assuntos como racismo, oportunidades e as guerras africanas que foram silenciadas pelo mundo. Além da tentativa de mostrar que a África é mais do que as histórias conhecidas na TV, e como o povo africano tem uma voz que precisa ser escutada. Tendo um total de 6 livros publicados, além de contos escritos para o jornal New York Times, Chimamanda é uma verdadeira contadora de histórias. Eu acredito que toda pessoa deve prestar atenção nas falas de Chimamanda e no discurso do perigo da história única e tomá-las como referência. Toda valorização de história é uma busca militante, é uma resistência onde um povo não só... É um povo que tem que se apropriar da própria história para poder contá-la. Muito além de contar uma história ou de ouvir uma história, é preciso saber reconhecer a sua própria história, como ela é contada. Em seu discurso mais emblemático, intitulado Perigo da História Única, Chimamanda usa exemplos de sua própria vida para destacar o perigo de uma única história reproduzida e como isso pode afetar uma pessoa ou até mesmo uma nação inteira. Na psicologia a gente usa o termo de estereótipo, que eu acho que tem muito a ver com essa história única, que é um padrão, a gente definir um padrão de uma pessoa por uma imagem pré-determinada e acabando limitando você a esse mundinho restrito com essa visão única do ser humano. Há um sofrimento psíquico quando a pessoa fica realmente presa a um padrão, seja pelo padrão social que é imposto ou o padrão que ela mesma acredita que faz parte dela. Então, uma orientação seria a busca da autoestima, que é o autoconhecimento, porque a gente não pode fechar nenhum ser humano ou um comportamento humano em um único padrão. Através de sua fala e escrita, Chimamanda Adichie vem buscando trazer o protagonista da história para pessoas que nunca o tiveram. Para assim mostrar o outro lado, mostrar que as pessoas são mais do que ouvimos delas, países são mais do que vemos na internet e por isso histórias precisam ser contadas. As palavras têm um peso, pois contam sobre vidas, sobre acontecimentos que formam quem somos. Mas muitas vezes, uma única história contada tem o poder de passar uma imagem totalmente falha sobre nós e fazer com que travemos uma batalha para mostrar para o mundo que somos mais do que aquilo que foi dito. Eu tinha 8 anos, arranjamos um menino para casa. Seu nome era Fid. A única coisa que minha mãe disse sobre ele é que ele era pobre. Minha mãe mandava arroz, inhame e algumas roupas usadas nossas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termina a sua comida, você não sabe que pessoas como a família de Fid não têm nada? Então eu sentia uma enorme pena da família de Fid.
num sábado, nós fomos conhecer a sua aldeia. E sua mãe nos mostrou um cesto lindo, feito de ráfia seca, feito pelo seu irmão. Eu fiquei atônita. Para mim era impossível que aquela família pudesse criar alguma coisa. Pois tudo que eu ouvi falar deles é que eles eram muito pobres. E para mim era impossível que eles pudessem ser qualquer coisa além de pobres. Sua pobreza era a minha história única sobre eles. Por eu ter esse pensamento diferente e me interessar por outras coisas, eu acabei arrecadando uma parcela de... como se fosse mais um tipo de preconceito com os meus interesses. Então, eu sofri bastante com esse julgamento, com esse preconceito que as pessoas tinham com a minha pessoa, por querer ter assumido um relacionamento muito rápido, muito precoce e muito abusivo. Durante um bom período eu trabalhei numa instituição que atendia moradores em situação de rua. E aí foi uma escola de vida. Foi ali onde realmente eu aprendi a ser educador, assim, um dos primeiros lugares. Que foi um despertar, assim, de muita coisa na vida. Porque muitas pessoas já apontam, né, tem aquele preconceito com um morador em situação de rua. E ali eu tive um contato muito especial com várias pessoas, né, assim, então quebrei várias barreiras, assim, internas e outras barreiras sociais que a gente acaba levando, né. E eu vi muita história legal, assim, tinha pessoas lá dentro que tinham mestrado, que frequentavam a instituição, que estavam em situação de rua, chefe de cozinha, pessoas que já tinham viajado a Europa inteira, então uma diversidade muito grande de pessoas, tinha homens, mulheres, pessoas idosas, transexuais, homossexuais, era uma mistura muito grande, então a gente aprendia a lidar com as diferenças e ter o entendimento que cada pessoa era única e cada uma tinha algo muito, muito grandioso para contribuir com o mundo. Todo momento provar para mim que eu já não sou mais a mesma Leissa, que eu já sou uma nova pessoa, que eu já vivo outra rotina e eu tenho outras amizades e outro ciclo de águas. Empatia. Se colocar no lugar do outro, entendê-lo e compreendê-lo. Conhecer quem aquela pessoa é. Parece tão fácil, mas quantas vezes nós nos precipitamos e assim criamos situações ou imagens irreais, tendo ideias precipitadas sobre quem uma pessoa é ou sobre o que ela faz. Anos mais tarde, eu lembrei disso quando eu saí da Nigéria para cursar a universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela queria saber onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem. E ficou surpresa quando eu disse que o inglês é a língua oficial da Nigéria. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamava de minha música tribal. E ficou decepcionada quando eu coloquei Mariah Carey para tocar. O que me chamou a atenção foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de me conhecer. Seu comportamento padrão para comigo, como africana, sua atitude arrogante e bem-intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África. Nessa história única, não havia possibilidade de africanos serem iguais a ela. Não havia possibilidade de nenhum sentimento complexo além da piedade. Não havia possibilidade de conexões como humanos iguais. Eu não posso rotular a pessoa porque ela faz determinada coisa. E nesse lugar eu aprendi muito, assim, com cada um deles, assim, com várias pessoas que passaram, até porque eu tinha 18 anos e os alunos eram todos mais velhos, né? Então eles já têm um receio de chegar e tudo mais, né? De a gente chegar também, então houve um processo, assim, de construção em conjunto. E é muito louco porque nesse mesmo período eu trabalhava com um outro público que era classe A, que é um pessoal que tem muita grana, assim, que tinha outras preocupações, né? Eu tive um relacionamento durante 2 anos, um rapaz que tinha 18 anos e na época eu tinha 13. Quando eu conheci ele demonstrou ser um rapaz aparentemente bom para minha pessoa. Eu me interessei por ele e eu quis seguir
esse caminho, trilhar esse caminho com ele. Depois de algum tempo, eu acabei terminando muitas vezes com ele e voltando com o relacionamento. Mas nessas voltas, idas e voltas, eu acabei sofrendo muitas agressões físicas e psicológicas por ele. Eu comecei a perceber que minha colega de quarto, por toda a sua vida, havia ouvido e visto diferentes versões de uma única história. Como o meu professor, que me disse uma vez que meu romance não era autenticamente africano. Ele disse que meus personagens se pareciam com ele. Educado, de classe média, que dirigiam carros, não estavam famintas. Meus personagens não eram autenticamente africanos. Passou 2 meses, ele me pediu em namoro. E a gente namorou durante 2 anos, mas com idas e voltas. Mas é importante que cada um tinha uma história de vida muito única, assim, muito singular. Então isso era muito grandioso. Não é possível a gente poder rotular todas as pessoas que moram na rua como único. Cada um é um ser muito, aliás, como um geral, né? Cada ser ali é muito único, muito especial pro mundo. No 6º mês de namoro, eu perdi um celular que ele tinha me dado de presente para mim me comunicar com ele. E acabei perdendo esse celular no lugar que eu tava. Quando eu cheguei em casa, após 20 minutos que eu cheguei, ele chegou em seguida. E como ele tava no mesmo ambiente, e ele fazia uso constante de drogas, eu percebi que ele já estava meio alterado e que ele já não estava são. Então ele estava no efeito da cocaína. Depois que eu comuniquei que eu tinha perdido o celular, depois que eu comuniquei que eu tinha saído, ele acabou ficando muito nervoso e acabou me agredindo dentro da minha própria casa. Depois daquele dia eu terminei com ele e após acho que uns 4 meses a gente reatou o namoro e eu fugi na minha casa. Fiquei durante 10 dias em Mongaguá, Itanhaém. Processo contínuo até para entender porque os valores eram diferentes, né, para cada um. Durante o período um estava buscando seu alimento, sua dignidade, né? E no outro momento à tarde, que eu estava nesse outro lugar, era uma pessoa que vinha com seguranças, carro blindado, pessoas armadas e tal, e tinha essa preocupação de outras coisas. Eram outros quereres, mas eu aprendi muito com as duas partes, porque ambos tinham muitas coisas para me ensinar. Então, é assim que se cria uma história única. Mostra o povo como uma coisa, somente como uma coisa, repetidamente. E será o que eles se tornarão. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la história definitiva daquela pessoa. Ser preto, pobre, periférico, as pessoas tendem a achar que você tem que estar sempre à margem, que você não pode viajar, que você não pode ter conhecimento, né? Então as pessoas tendem a não acreditar às vezes, né? Precisa mostrar para... Então é uma coisa complicada que a gente tem que estar se provando a toda hora, não que tenha que mostrar para alguém, mas é que a sociedade cria algumas coisas que às vezes a gente tem que mostrar que... quebrando as estatísticas, né? Mostrando que existem outras possibilidades. Não existe uma única resposta certa, existem várias respostas certas para um mesmo caminho, né? No 11º dia, a gente teve uma discussão e ele me agrediu. Depois disso, eu fiquei muito nervosa, não queria mais conversar com ninguém. E aí a gente acabou voltando para casa dele. Fiquei mais 5 dias na Zona Oeste de São Paulo, na casa dele. E durante esses 5 dias, a gente começou a discutir de novo. Aí eu acabei fugindo e voltei para minha casa novamente. Depois disso, no começo de 2017, a gente combinou de se encontrar. Eu me encontrei com ele no dia 18 de abril de 2017. Eu fiquei 1 mês em Osasco tentando fugir, quase todos os dias, porque onde ele estava já não era mais a casa dele, e sim na favela onde ele traficava. Onde eu morava, supostamente, era um barraco com menos de 10 metros quadrados, sem janela, sem banheiro, sem comida, sem cama, sem guarda-roupa, sem nada. E eu fiquei durante 1 mês naquele barraco. Não deveria ser necessário que tentássemos a todo momento provar quem realmente somos.
mostrar o que realmente passamos. Deveria bastar que cada um soubesse a própria verdade para vivermos bem com si mesmo. Mas os estereótipos criados nos afetam, nos atormentam. Tentando me afastar disso, eu sempre pergunto a mim mesma: qual a minha verdade? Meu nome é Tamila, tenho 20 anos e eu acredito que a gente só vai conseguir ser feliz quando parar de viver para agradar os outros. Eu sou o Douglas, tenho 19 anos e para mim a tristeza é tão importante quanto a alegria. Meu nome é Larissa, tenho 22 anos e eu gosto das pessoas. Meu nome é Bianca, tenho 19 anos. Nós não precisamos nos rotular e temos que viver o hoje porque amanhã é incerto. Tive avós que morreram em campos de refugiados. Meu primo morreu por falta de assistência médica adequada. Tive um amigo mais próximo que morreu num acidente aéreo porque não tínhamos caminhões de bombeiros com água. Todas as histórias fazem-me quem sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar as minhas experiências. A história única cria estereótipos. Estereótipos não são mentiras, eles são incompletos. O problema é que eles fazem uma história tornar-se a história única. Eu consegui fugir sem ele perceber depois de um mês. Depois daquele dia a gente nunca mais se viu. E acabei percebendo que eu demorei demais para entender que eu achei que eu seria capaz de mudar a mente de um homem. Eu pensei que eu ia ser capaz de mudar a mente e a forma de pensar de alguém. Mas eu demorei muito tempo para perceber que eu estava oferecendo toda a minha ajuda, toda a minha disposição para quem não tinha disposição de mudar. E depois que eu terminei esse relacionamento, eu conheci pessoas novas, eu conheci novos caminhos, eu conheci a música, conheci a poesia e isso foi uma forma de me tirar daquela depressão que eu passei. Todo mundo gosta de ser bem atendido, mas quando eu estou atendendo o outro, por que eu não atendo bem? Todo mundo gosta de fazer as coisas e receber, contratar e receber algo, um produto de qualidade. E porque quando eu estou prestando esse serviço, eu não faço bem, né? Então, se colocar no lugar do outro. Como o que eu faço atinge em você. Penso muito isso com o grafite. Como o que eu faço vai estar envolvido com essa comunidade, com esse lugar, com essas pessoas. Eu não posso chegar lá achando que minha arte é superior ou melhor que aquelas pessoas. Ali já existe uma história, existe uma vivência, e eu tenho que chegar, sondar aquilo, entender e contribuir com a minha arte. Eu sou só um instrumento, né? Então as pessoas precisam internizar também, para se colocar no lado do outro, olhar um pouquinho para dentro. Tão difícil quanto nos desprendermos de algo criado sobre nós, é nos desprendermos de algo que criamos sobre os outros. Quando vivemos uma situação de julgamento, aprendemos o quanto isso pode ferir e devemos procurar repensar nossos pré-julgamentos. Para isso, o diálogo é algo essencial, o encontro é essencial. Então, histórias irão se encontrar. Mas rapidamente eu devo acrescentar que eu também sou culpada pela questão da única história. Alguns anos atrás eu fui conhecer o México, saindo dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, na América, imigração virou sinônimo de mexicano. Eu me lembro do meu primeiro dia em Guadalajara, de ver as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no supermercado, fumando, rindo. Eu lembro que o primeiro sentimento foi de surpresa, depois vergonha. Eu tinha assimilado uma única história sobre os mexicanos. Eu não podia sentir mais vergonha de mim mesma. Mas no fim de tudo, assim, eu tive um processo de entendimento muito legal, que todos os seres humanos buscam a mesma coisa, independente da sua classe social, que é amor, é carinho, atenção, afeto, independente de... Acho que isso vem antes de um prato de comida e acho que a gente precisa, né, de um
um prato de comida, de água, todo alimento para a gente se manter, né, vivo. Mas a questão da existência humana tem muitas coisas que sair da invisibilidade e ser acolhido, às vezes para uma pessoa é muito mais grandioso do que você simplesmente fornecer um prato de comida. Quando eu sofri as agressões, eu permaneci porque eu achei que essa pessoa iria mudar, que esse erro seria meu. Então eu acreditava que esse erro era meu, eu acreditava que eu conseguiria mudar esse erro meu e eu acreditava que essa pessoa iria conseguir parar de me agredir. Nenhum desses 3 fatores aconteceu. O erro não era meu, eu não consegui mudar o erro que não era meu e ele também não conseguiu mudar o erro que era dele de me agredir. Eu ainda tive a sorte de ter a coragem de poder sair dali. Eu acho que se eu fosse um pouco medrosa, um pouco mais medrosa, eu acho que eu nunca iria conseguir sair dali. Por ser sufocada pelo medo de ser agredida novamente. Meu nome é Dinas, tenho 31 anos e aprendi com a vida que, independente do que façamos, se eu fizer, vão me criticar e se eu não fizer, também vão me criticar do mesmo jeito. Então, eu sigo meu coração, lógico que respeitando o bom senso das pessoas, sigo meu coração e estou sempre bem comigo e com o mundo, independente de erros e acertos. Se eu errar, eu peço desculpas e se eu acertar, a vitória é de todos nós. Meu nome é Alessa Beatriz, eu sou uma compositora, cantora de hip hop, tenho 15 anos e durante 2 anos tive um aprendizado constante de como não amar alguém. E se antes da minha viagem ao México eu tivesse acompanhado os debates sobre imigração de ambos os lados, dos Estados Unidos e do México? E se minha mãe tivesse nos falado que a família de Fidji era pobre e trabalhadora? E se as pessoas conhecessem mais as histórias uma das outras e até mesmo refletissem mais sobre a própria história? Elas mudariam a forma como veem umas às outras e como lidam uma com as outras? Alessa e Dinas dividiram com a gente suas histórias, que entre tantas outras são únicas, mas que formam somente uma parte de quem eles são. Olá, Alessa. Olá. Olá, Dinas. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber, a partir da vivência de vocês, por que a história única ainda permanece nos dias atuais? Acredito que permaneça ainda porque está incumbida já, né, no inconsciente coletivo das pessoas, né? Socialmente isso já permeia há anos, então já cresce aprendendo a isso, né? Apontar para o outro, a ter entendimento do outro, já criar um rótulo. Então é mais fácil eu já criar um estereótipo, criar um rótulo sobre sua pessoa, porque fica mais fácil de entendê-la. Então, para que eu vou conhecê-la e buscar mais informações, de realmente entender a essência da sua vida, um pouco mais daquilo que realmente importa? É mais fácil eu colocar você dentro de uma caixinha, porque você é entendível e você se separa, Sim. pertence a esse grupo e você pertence a tal outro grupo. Né? Sim. Sim. E você, Alessa, o que você acha? A gente ter um baseamento de conhecimento das pessoas, a gente procurar saber só o básico que nos interessa. E não nos interessar por ter um conhecimento mais profundo e além do que a gente possa conhecer. Quando eu me deparei com julgamentos de terceiros sobre a minha história, eu me senti definida pelo que eu tinha passado. E só eu sabia quem eu era, só eu sabia o que eu era, e eu não sabia como me expressar e mostrar para essas outras pessoas que essa única história não me definia. Eu acho que a história única, ela é importante em todos os lados, porque é uma forma de conhecimento que a gente tem das pessoas, mas às vezes a gente pode pensar que uma única história pode definir alguém. E esse é um grande erro. E qual seria a solução para a história única? Vocês acreditam numa solução para isso? Eu acho que não tem uma fórmula mágica. Eu acho que assim como a vida, ela está sempre numa constância, né? Diferente de um processo constante de aprendizado. Mas eu acredito que uma das ações que podem ser feitas, que eu acho que existem vários caminhos para chegar
ao mesmo ponto. Mas eu acredito que seja se colocar no lugar do outro. De que forma o que eu faço atinge nas pessoas. Sim. E de que forma o que as pessoas fazem atinge na minha vida. E eu gostaria de saber como que vocês evoluíram a partir do momento que as outras pessoas criaram uma história única sobre vocês. Como foi essa evolução? Como que aconteceu isso? Foi fácil? Foi difícil? Como é esse processo? Acontece ainda ou já estabilizou? Fácil não seria a palavra adequada. Eu acho que constante seria a palavra certa, porque a gente está em constante evolução todos os dias. A gente se depara com várias situações diferentes na nossa rotina e a gente é obrigado a saber lidar com aquilo. Acho que esse aprendizado se dá pelo fato de o que eu fiz com esse conhecimento. De que forma eu usei esse conhecimento para o mundo. O que eu consegui absorver, né? Dessa história, o que eu consegui tirar proveito dessa situação. Eu preciso evoluir, né? Sempre. Muitas vezes eu escutei histórias e tirei o meu conceito sobre essas histórias que foram contadas e às vezes depois fui conhecer quem era, né, da história, fui conhecer essa pessoa mais a fundo e vi que a minha percepção, a minha imaginação estava totalmente errada. Bom, esse foi o Pondera de hoje. Conversamos um pouco sobre o perigo da história única e como a gente faz para melhorar e mudar o olhar sobre isso. Obrigada, Alessa. Obrigada, Dinas. Obrigado. Boa noite e até a próxima. Dente de leão, a rugir pedir, aqui vice aqui, faça-me sorrir. Dente de leão, a rugir pedir, aqui vice aqui, faça-me sorrir. Então venha, leve como a pluma, sou maré ou suma, não faça afogar. Então venha, venha de mansinho, trate com carinho quem só quis chamar.